Bom, continuando então, vamos analisar agora o código-fonte aqui da classe SPED contábil, tá? Bom, então primeiramente aqui eu crio alguns objetos, né? Um objeto aqui que vai representar o bloco 0, o bloco I, o bloco J, o bloco 9. Eu tenho aqui também um objeto lá da classe SPED útil, tá? Eu crio aqui também um ArrayList, linhas do arquivo, tá? Esse objeto aqui ele vai armazenar, né, as linhas que serão gravadas no arquivo do SPED contábil, tá? Eu tenho aqui também o objeto index i030 e o index j900, tá? Nós vamos ver posteriormente por que nós criamos aqui também esses dois objetos, tá? Bom, então vamos lá. Aqui no construtor, primeiramente eu vou instanciar esses objetos, tá? No caso aqui eu vou instanciar a classe SPED útil, né, o objeto SPED útil, o bloco 0, o bloco I, bloco J e o bloco 9 e também o ArrayList linhas arquivo, tá? Eu criei aqui um método limpa registros, tá? Onde quando for chamado esse método, ele vai chamar o método limpa registros de cada bloco. Então ele chama o limpa registro lá do bloco 0, do bloco I, do bloco J e do bloco 9, tá? Esse método foi o que nós vimos lá anteriormente. E tenho aqui finalmente o método gera arquivo txt, tá? Esse método ele recebe aqui como parâmetro um arquivo, né? No caso o arquivo que será salvo com as informações do SPED contábil. Primeiramente eu vou chamar aqui o método clear, tá? Lá da minha lista de registro 9900. Tá? Então eu vou excluir, né, todos os itens, caso já tenha algum item nessa lista de registros 9900. Ok? Então primeiramente eu limpo essa lista de registro 9990 e logo depois eu vou chamar aqui os métodos do bloco 0. Tá? Então eu vou adicionar aqui o meu objeto linhas do arquivo, o bloco 0, eu vou chamar aqui o grava registro 0000. Tá? Então aqui eu vou fazer isso de forma da mesma forma que os registros têm que aparecer no arquivo, né, na mesma sequência. Então, primeiramente, eu vou incluir no arquivo o registro 0000, então eu chamo aqui o grava registro 0, e logo depois eu chamo aqui o método inclui registro 9900. Tá? O que esse método aqui faz? Esse método ele está aqui dentro da mesma classe aqui SPED contábil, tá? E ele recebe aqui como parâmetro uma string que vai representar o registro, né, o código do registro, e um inteiro com a quantidade. Tá? Se vocês analisarem lá o guia prático da ECD, esse registro aqui, ó, 9900, ele vai informar, né, a quantidade de cada registro que tem no arquivo. Então, por exemplo, o registro 0000, né, nós vimos aqui em cima que nós estamos passando como parâmetro o 0000 e o valor 1. Tá? Então, nesse arquivo do SPED contábil conterá um registro, né, do tipo 0000. Ok? Então, aqui no método inclui registro 9900, eu vou criar um objeto aqui da classe registro 9900, eu vou setar o registro, né, no caso aqui o 0000, tá? E a quantidade de registro que tem desse registro. Ok? Então aqui eu vou ter um registro do registro 0000. E logo depois eu vou adicionar esse registro 9900 à minha lista de registros 9900, lá do bloco 9. Tá? Então aqui o bloco 9 ele vai apenas totalizar a quantidade de cada registro que possui o arquivo. Ok? E também vai informar a quantidade de linhas total do arquivo. Tá? Então, para cada registro que eu incluir no arquivo, eu tenho que realizar aqui uma informação, eu tenho que incluir também lá no registro 9900, né, que faz parte aí do bloco 9. Tá? Então, posteriormente, eu vou fazer o mesmo procedimento para esse registro 0000. Tá? Então, aqui no registro 0001, eu vou adicionar as linhas do arquivo, o grava registro 0001. Tá? E vou adicionar ao registro 9900. No caso aqui também, esse registro ele vai ocorrer apenas uma única vez no arquivo. Tá? No caso do registro 0007, esse registro ele pode ter um ou vários arquivos, ou nenhum também. Né? No caso,
Na verdade, nós temos que verificar lá no guia prático se é possível ter nenhum registro do tipo 007. Tá? Então aqui no caso, como nós temos uma lista de registros 0007, tá? Primeiramente eu verifico o seguinte: possui algum registro nessa lista? Então, se o tamanho dessa lista for maior que 0, o que eu vou fazer? Eu vou adicionar os registros 0007 ao meu objeto, né, ao meu objeto linhas do arquivo. E logo depois eu vou incluir um registro lá do 9900, né, o registro 0007, e no caso lá a quantidade de registros, né, desse tipo será o tamanho da minha lista. Ok? E vou realizar esse procedimento para todos os outros registros. No caso aqui para o registro 020, o registro 050, o registro 0180. Tá? E logo depois, aqui no final do meu bloco 0, eu vou chamar aqui o método grava registro 0990. Tá? Esse 0990, esse registro, ele é um totalizador do bloco 0. Tá? E vou incluir esse registro também lá no meu registro 9900, que é o totalizador geral do arquivo. Tá? Logo depois, eu vou realizar o mesmo procedimento para os registros do bloco I. Tá? Então aqui, primeiramente, eu adiciono o registro I001, adiciono esse registro ao registro 9900, adiciono aqui o registro I010, adiciono esse registro ao registro 9900. Tá? Aqui no I012, nós temos aqui uma pequena diferença entre os outros registros ali do bloco 0, é que o I012 ele possui um registro filho, né, que no caso é o I015. Então o que eu faço aqui? Primeiramente eu verifico se possuem registros I012, né? Se possuir, eu vou adicionar esses registros a minhas linhas do arquivo, né? Vou adicionar ao arquivo. Logo depois eu adiciono o registro 9900, eu adiciono esse registro ao registro 9900 e verifico se esse registro possui filhos, né? Então no caso aqui, eu pego o bloco I, eu vou buscar lá no o número de registros I015, né? Como nós vimos aí anteriormente, para cada registro filho nós temos uma variável lá chamada número registros I015, por exemplo. Então eu vou verificar se essa quantidade de registros for maior que 0, então eu vou incluir um registro 9900 aqui nesse arquivo. Tá? Por que eu não chamei aqui o método grava registro I015? Porque como nós vimos lá no vídeo anterior, esse método que grava registro 015, ele automaticamente é chamado aqui pelo método grava registro I012, que no caso é o registro pai do registro I015. Tá? Então os registros filhos, nós não temos necessidade de chamar o método grava desse respectivo registro. Tá? O registro pai ele será o responsável por chamar o método para gravar os seus respectivos registros filhos. Tá? Então aqui o procedimento para cada registro é o mesmo procedimento que nós vimos aqui anteriormente. Então eu vou chamar aqui o registro I020, eu vou incluir os registros I030, tá? E vou fazer o seguinte aqui no registro I030. Nós vamos setar esse objeto aqui, index I030, para o index do linhas do arquivo, né, do registro I030 que foi incluído aqui nesse arquivo. Por que eu estou fazendo esse procedimento? Bom, aqui na guia prática, no guia prático do ECD, vamos visualizar aqui, onde está a informação do registro I030. Tá aqui, ó, registro I030, página 96. Então vamos verificar aqui que nós temos no registro I030 um atributo chamado quantidade de linhas, tá? Que nesse atributo quantidade de linhas nós temos que informar a quantidade total de linhas do arquivo digital. Tá? Qual que é a regra de validação desse arquivo? Ela tem que ser igual à quantidade de linhas lá do registro 9.999. Tá? Então por isso que nós estamos aqui guardando o index desse registro I030. Por quê? Porque no momento que nós estamos gravando o registro I030, nós não sabemos ainda qual será a quantidade total de linhas desse arquivo.
Tá? Nós só vamos saber a quantidade de linha total desse arquivo quando nós chegarmos ao final desse arquivo. Então, por isso que eu tenho que guardar aqui o index desse registro, para que lá no final, quando eu gerar todas as linhas do arquivo, eu possa setar esse atributo quantidade de linhas. Ok? Bom, então, vamos continuando aqui com o procedimento. Nós gravamos aqui os registros I050, né, e seus respectivos registros filhos. No caso é o I051 e o I052. Gravamos aqui o I075, o I100, o I150 e o seu registro filho I151. Temos aqui também o registro filho I155, registro I200 e o 250, que é seu respectivo filho. Temos aqui o registro I300 e o registro filho I310, o I350 e o I355, o I500, 510, 550, 555. Tá? E finalmente aqui o registro I990, que é o registro que totaliza a quantidade de registros do bloco I. Tá? Então, continuando agora, nós vamos gravar, incluir, né, no arquivo os registros do bloco J. Tá? Então, primeiramente eu gravo aqui o J001, logo depois o J005 e seus filhos, que no caso é o J100 e o J150. Tenho aqui também o registro J800, o J900. Tá? No caso do registro do J900, ele contém a mesma informação, né? Aliás, ele tem um atributo que é idêntico ao que nós vimos lá no registro I030. Tá? Então ele tem um atributo onde nós temos que identificar, né, e informar a quantidade total de linhas do arquivo digital. Tá? Então, da mesma forma aqui, nós vamos guardar qual que é o índice, né, em qual índice dessas linhas do arquivo está registrado aqui, né, está adicionado o nosso registro J900. Também para que lá no final, quando nós adicionarmos todas as linhas do arquivo, né, que nós saberemos o total de linhas desse arquivo, nós poderemos setar esse atributo quantidade de linhas. Ok? Bom, então continuando aqui, nós temos aqui a inclusão do registro J930, o registro J990, que é o totalizador do bloco J. Tá? Logo depois nós temos o bloco 9, que é o totalizador geral do arquivo. Tá? Então incluímos aqui o registro 9001. Tá? Logo depois nós incluímos o registro 9900. Tá? Esse registro 9900 é o registro que totaliza a quantidade de cada registro no arquivo. Tá? Então por isso que nós incluímos aqui, para cada registro que foi incluído no arquivo, nós incluímos um registro do tipo 9900. Tá? Incluímos o registro 9999. Aliás, o 9.990 e o 9.999. Tá? Cada um desses registros ele aparece apenas uma única vez no arquivo. Ok? Então, eu vou chamar aqui o método grava registro 9.900 e também o grava registro 9.990. Ok? Logo depois, eu vou setar, né, a quantidade de linhas total do arquivo. E essa informação ela se encontra aqui no registro 9999. Tá? Então, qual que é a quantidade de linhas total do arquivo? É a quantidade de linhas lá do bloco 0, é a quantidade de linhas lá do bloco I, né? As somadas a quantidade de linhas do bloco 0 com a quantidade de linhas do bloco I, mais a quantidade de linha do bloco J e mais a quantidade de linhas do bloco 9. Tá? Logo depois eu chamo aqui o método grava registro 9999, tá? Que é o totalizador geral do arquivo. E aqui, como nós já sabemos qual que é a quantidade de linhas total do arquivo, agora sim, nós poderemos definir, né, aquele atributo quantidade de linha, né, que aqui do registro I030. Então nós setamos aqui, né, buscamos o registro I030, setamos o atributo quantidade de linha para o mesmo valor do atributo do registro 9999, né, o registro quantidade de linha. Tá? E logo depois nós buscamos, né, através aqui do método set, nós alteramos o conteúdo, né, dessa linha do arquivo, nós alteramos o conteúdo dessa linha do arquivo para o registro I030, né, o novo registro I030 que agora vai conter a informação da quantidade de linhas total do arquivo. Okay? Da mesma forma nós fazemos aqui com o bloco J.
Tá? Então, no bloco J, nós realizamos aqui o mesmo procedimento que nós fizemos aqui no, aliás, aqui no registro J900, né, nós realizamos o mesmo procedimento que nós fizemos aqui com o registro I030. Tá? E, finalmente, chamamos aqui o método WriteLines, aqui da classe FileUtils, tá? Para gerar, né, para gravar o arquivo em disco. Então, nós passamos aqui como parâmetro a localização do arquivo, o ArrayList com as linhas que terá esse arquivo, e aqui a string que será incluída no final de cada linha. Tá? No caso aqui, nós estamos incluindo uma string vazia. Tá? Bom, aqui embaixo nós temos outros métodos, né, onde vamos ter aqui o getDelimitador, que ele vai retornar o delimitador lá da classe SPEDUtil, o formato decimal, o formato da data, e aqui os blocos, né, ele vai retornar o bloco 0, o bloco I, o bloco J e o bloco 9, ok?